Então vamos lá para a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 25, a história, a parábola dos talentos, né? Está do versículo 14 até o versículo 30. Então aqui Jesus vai contar uma parábola, ou seja, uma ilustração, uma história de como é o reino de Deus, né? Ele está mostrando como que é o reino do céu, e agora ele vai falar: o reino do céu é semelhante a um senhor, né? A um proprietário de uma grande terra que confiou seus bens. Olha que interessante. Diz que certo homem saiu para uma viagem, chamou seus servos e confiou seus bens. E diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu apenas 1, conforme a sua capacidade. Quando entendemos isso, talento nessa época era tido como uma moeda, era um peso, era uma medida. Talento era uma medida, sabe? Então era uma quantia bem grande que o seu senhor confiou ao seu servo. E diz que ele foi viajar. Mas o que é interessante é que agora vamos ver 3 servos com 3 atitudes distintas, e vemos o Senhor tendo a mesma atitude com os 3, né? Ele mesmo concedeu, ele mesmo deu confiança e entregou, gratuitamente entregou. Ele partiu, ele foi de viagem, mas ele chamou seu servo e lhe entregou. Então essa palavra vai nos mostrar que o próprio Deus, né? Aqui está mostrando o reino do céu, o próprio Deus nos confiou. Aqui na parábola Jesus usou um talento, nós podemos colocar também como recursos, podemos colocar como a nossa própria vida, podemos colocar como oportunidade, tudo aquilo que Deus gratuitamente nos concedeu e nos deu. Mas diz que entre esses 3 homens, o primeiro, imediatamente saiu com 5 talentos e multiplicou esses 5 talentos, né? Saiu imediatamente, a Bíblia diz, e conseguiu de 5, né, multiplicar para mais 5. E aí o que tinha 2 também fez a mesma coisa, pegou aqueles 2 e multiplicou em 2. Mas diz que o terceiro, ele que recebeu 1 talento, diz que a Bíblia declara assim no versículo 24, ele diz assim: quando o seu senhor voltou para prestar conta, ele disse para o seu senhor: eu sei que você é muito severo, e essa palavra severo é uma palavra muito dura, muito forte. A palavra severo significa dura, mas significa rígido, significa que não é flexível. Você imagina um pai que é severo, um pai que é duro, um pai que não é flexível, então um pai que pune, um pai que castiga. E ele fala isso para o seu senhor: eu sei que o senhor é severo, eu sei que o senhor é duro, então eu tive medo de ti. E por causa disso eu enterrei o teu talento. Quando ele falou isso, né, vemos que a atitude do seu senhor foi totalmente diferente dos outros. Quando eles apareceram com 2 talentos e multiplicou em 2, outros 5 multiplicou em 5, ele falou: muito bem, servo bom e fiel, né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra agora na alegria junto com o teu senhor, ou seja, se alegre junto comigo, porque houve multiplicação, né? Agora com o outro ele falou: você está falando que eu sou severo, que eu sou duro, você teve medo de mim e por causa disso você enterrou. É isso que nós queremos trazer da parte de Deus por meio dessa passagem. A maneira que você vê o teu Senhor é a maneira que você vai ser. Os outros 2 servos, eles não tiveram medo do seu Senhor. Você entende isso? Que esse servo aqui, ele foi mau, ele foi negligente, mas ele coloca: eu tive medo porque eu sei que você é severo. Você está entendendo isso? A maneira que nós olhamos para o nosso Senhor, ela determina como vamos ser. Então eu quero colocar um título para essa pregação, e você pode colocar assim: o Senhor é bom, Ele deseja te ver prosperar. O Senhor é bom e Ele deseja te ver prosperar, né? Ou seja, não tenha medo do seu Senhor. Ele te presenteou para você prosperar. Ou seja, o próprio Senhor aqui, Ele mesmo concedeu, Ele mesmo deu gratuitamente. Ele ofereceu, Ele chamou, e não porque eles mereceram, não porque eles trabalharam, eles mordomo. Ou seja, Deus falou assim: eu estou te entregando algo de graça, para você apenas administrar. Mas diz que 2 se saíram muito bem administrando aquilo que Deus, né, que o Senhor aqui entregou para ele. Agora olhou para Deus e dizendo assim: o Senhor é rígido,
o Senhor é duro, o Senhor é severo. Eu tenho medo do Senhor. Há muitas pessoas que têm medo de Deus. Há muitas pessoas que têm medo de Deus e há muitas pessoas que pregam do Deus para as pessoas terem medo desse Deus. E aqui Jesus está contando que não devemos ter medo, porque aqui essa parábola não está falando sobre punição, está falando sobre recompensa. Né? Um foi punido, por quê? Porque ele buscou ao Pai, ele teve medo, a atitude dele ter medo de Deus, ter medo do seu Senhor, deixou ele com medo. Ele tinha medo do seu Senhor, ele vivia com medo, ele enterrou, ele pegou o presente. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus está falando que eu sou um Deus de amor, Deus está se revelando como um Deus que nos dá um presente, deu o seu filho. A Bíblia também revela que nós somos salvos, não por nosso mérito, não pelo nosso esforço, não pela nossa capacidade. Nós somos salvos, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom, isso é graça, isso é favor imerecido, isso é um presente. Ou seja, esse talento você pode colocar como um dom, como uma graça. O Pai, o Senhor, entregou ao seu servo recurso. Para quê? Para que eles pudessem prosperar. Porque diz que eles pegaram aquele talento, um recebeu 5, o outro recebeu 2. O que recebeu 5, o que recebeu 2, recebeu, era do Senhor. Mas assim que eles foram lá e multiplicaram, quando o seu Senhor veio prestar conta, falou: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E diz que pegou aquele que não tinha, aquele que desperdiçou, deu para quem mais tinha. Ou seja, aquele homem adquiriu, Deus deu a esse servo, falou, oportunidade para ele crescer. Você está entendendo que Deus é tão bom que Ele, além de ter nos dado a salvação por meio de Jesus Cristo, Ele também nos dá os dons, Ele também nos dá talentos, Ele nos dá capacidade para quê? Para a gente crescer e multiplicar. A vontade de Deus é que a gente cresça e multiplique, a vontade de Deus é que a gente prospere. Mas você precisa acreditar que Deus é bom e Ele não quer te punir, Ele não quer que você tenha medo dEle, Ele não quer que você tenha medo de fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Esses dois aqui não tiveram medo. Os dois primeiros foram bem sucedidos, os dois primeiros se deram muito bem, porque eles tiveram aquele relacionamento de não agir por medo. Eles não agiram e se não der certo eu vou ser punido, ele é muito severo, ele é muito duro, ele vai me castigar, não. Eles foram lá e aplicaram, eles foram lá e quiseram dar o seu melhor. Imediatamente eles partiram para realizar, enquanto o outro se acovardou. E por ele se acovardar, esse sim foi castigado conforme as palavras dele. Falou: você acha que eu sou severo? Então você vai conhecer um Deus severo. Você foi covarde, então por isso eu te digo, você é mau e negligente. Esse homem foi mau e negligente. Por quê? Porque ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia. Há muitas pessoas que não conhecem esse Deus de amor, esse Deus que nos dá a graça, que nos dá a salvação, que nos dá o perdão, que nos dá o seu amor. A Bíblia fala que ele derrama do seu amor. Ele derrama o seu próprio amor. A Bíblia declara que Deus é amor e Ele derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Tudo graça, tudo favor, ou seja, Ele nos dá a condição para prosperar. A Bíblia diz que aquele que ouve o conselho do Senhor, ele é como uma árvore que nunca deixa de frutificar, que as suas folhas não se murcham, ou seja, que tudo quanto ele faz é bem sucedido. A vontade de Deus é que sua vida dê certo. Esse Senhor chamou seu servo para o abençoar. Ou seja, quantas coisas Deus tem colocado na sua mão. Não é para você ter medo. Não é para você achar que Deus vai te castigar, que Deus vai te punir. Ao contrário, Deus está te dando um recurso para dar certo. Então não tenha medo. Não tenha medo de ser direcionado por um Deus de amor. Por ser direcionado, quando o Espírito Santo te direcionar para você fazer uma coisa, faça. Faça sim, seja ousado, imediatamente, né? Então aqueles homens foram o quê? O servo mau, ele foi mau e foi negligente, ele teve medo. Então são três características, são três coisas que não podem entrar em nossos corações. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você conhece um Deus que é amoroso, a ponto de dar seu filho naquela cruz para perdoar os nossos pecados, sem a gente merecer, você vai entender o quanto Deus te ama. Você vai
vai entender que Deus te ama e Ele quer que a sua vida dê certo. Quando você entende isso, a sua vida dá certo. Quando o amor do Pai é revelado no seu coração, a sua vida dá certo, porque o medo é lançado fora. Você não vai ter medo. E Deus te dá o recurso para quê? Para você crescer. Ou seja, Deus te dá missões, Deus te dá responsabilidade, mas não é para te castigar, não é para te punir, é para te promover, é para te abençoar. Eu quero que você creia nisso, porque vamos orar para que você enxergue quantas coisas boas o Senhor tem colocado em sua volta. Para quê? Para a sua vida dar certo. O que faz a diferença não é se você nasceu num berço de ouro, se você é de uma família bem-sucedida. O que faz toda a diferença, se Deus está contigo, se a bênção do Senhor está contigo, se você entende o quanto Deus te ama. A Bíblia fala de José, lá na Antiga Aliança. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado numa terra ali no Egito para virar um escravo. Mas a Bíblia declara, mas Deus era com José e tudo quanto ele fazia era bem sucedido. Por quê? Porque Deus deu a ele recurso, Deus deu a ele capacidade, Deus deu a ele inteligência. Quantos dons Deus tem te dado, quantos talentos Deus tem te dado. E essa palavra te diz, não tenha medo, não enterre aquilo que Deus está confiando na sua mão. Amém? O que Deus colocou para você fazer, faça. Há pessoas que fazem, cada um tem sua habilidade, cada um tem o seu talento, né? Tem pessoas tão bem-sucedidas em áreas tão distintas. Por quê? Porque ousaram fazer, porque tiveram coragem de fazer. É isso que essa palavra está te dizendo, que Deus vai te direcionar para que a sua vida dê certo, sua família, sua casa, sua família vai prosperar, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Por meio de Jesus Cristo, Ele já te abençoou. Eu quero que você entenda que a bênção do Senhor está na sua vida, por meio de Jesus Cristo. A Bíblia declara assim, bendito o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele já te abençoou. Tome posse. Amém? Ele não te chamou para você pegar os dons, os talentos e por causa do medo enterrar. Ele não quer te ver você sendo nem mau, nem negligente. Ele quer realmente declarar para você, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Essa é a vontade de Deus, te prosperar por meio de Jesus Cristo, para que tudo dê certo. Mas aqui a revelação é essa, não olhe para Deus achando que Ele é um Deus severo, não pregue para os outros um Deus severo. Outro dia eu estava vendo uma pregação e estava escrito assim, o salário do pecado é a morte. E aí a pessoa que estava pregando, você vai morrer, porque você está no pecado, se prepare, você vai para o inferno. Eu falei, peraí, o versículo não para ali. O versículo fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas Deus foi tão bom que deu seu Filho para morrer na cruz, para levar sobre si o nosso pecado. Para quê? Para nos salvar. A salvação por meio de Jesus. Receba esse presente. O Pai confiou a salvação aos homens. O Pai confiou o Evangelho de Cristo à sua igreja. O Pai confiou a graça. O Pai confiou os dons espirituais. Você sabia que você é uma pessoa separada por Deus? Que é ungida por Deus e dentro de você habita o Espírito Santo. Então use os dons que Ele te deu. Use os dons para você também crescer e para você multiplicar. Para o seu chamado, para o seu ministério. Deus também te deu um dom ministerial, um dom de serviço. Então não enterre. Não é hora de enterrar, não é hora de se acovardar, não é hora de ser negligente. É hora de avançar. Deus te chamou para você prosperar. Amém? Você pode orar aí comigo e você vai orar com fé, sabendo que Deus está colocando na sua mão. Amém? Deus está colocando na sua mão as ferramentas certas para você crescer e para você prosperar. Essa é a vontade de Deus. Não vai chegar um dia no céu e perguntar para Deus, por que minha vida não deu certo? E Deus tem que falar para você, porque você enterrou seus dons, seus talentos. Amém? Deus está te falando agora, que já te deu dons e talentos, que a bênção do Senhor já está sobre a sua vida. Para quê? Para que tudo quanto você fizer seja bem sucedido. Não é pelos seus méritos, não é pelo seu talento, mas é o talento dele. Ele te concedeu, é dele. É dele, apenas administre aquilo que Ele coloca na sua mão. Amém? Ele coloca na sua mão ferramentas espirituais, dons espirituais, habilidades e talento, recurso. É o Senhor que coloca recurso. Para quê? Para multiplicar. Creia nisso, que Deus está te chamando para multiplicar.
Amém? Essas sementes que nós estamos agora investindo, não falamos isso para nos vangloriar, não falamos isso para nos exibir, falamos isso porque é uma palavra direcionada pelo Espírito de Deus. Quando plantamos em vidas, vamos colher. Quando plantamos, estamos pegando os recursos que Deus nos confia para a gente poder multiplicar, amém? Ou seja, vai ter um tempo de colheita, está vindo uma grande colheita, porque tudo quanto nós estamos plantando, o Senhor vai nos fazer escolher, amém? Estamos plantando direcionado pelo Espírito de Deus. Então creia aí onde você está, que chegou um tempo agora diferenciado, chegou um tempo direcionado pelo Espírito de Deus. Deus está falando contigo, que Ele quer fazer a sua vida prosperar e ser bem-sucedida. Lembre-se de José, um dia ele estava no calabouço, um dia ele estava na cisterna, até um dia que ele estava ali, reinando ali como governador. Chegou o tempo de você governar por meio dessa palavra, por meio da fé, por meio de Jesus Cristo. O Senhor te chamou para te abençoar. Ele é bom e Ele quer que você prospere. Ele é bom e Ele quer que a sua vida dê totalmente certa. Então tudo aquilo que não está dando certo, você pode dar uma ordem e fazer cair por terra. Creia nisso, porque Ele te dá uma autoridade. Jesus falou, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E agora Ele confia essa autoridade aos seus discípulos. Se você é um discípulo, você tem essa autoridade. E essa autoridade está no nome de Jesus. Não é no seu nome que você vai expulsar o mal. Não é por causa da sua conduta, não é por causa da sua... Não é os seus documentos, não é essa faculdade que vai fazer o mal sair. Mas o nome de Jesus bota o inimigo para correr. E o Senhor te confiou o nome dele. Então use o nome de Jesus, amém? Vamos orar que você tenha essa compreensão, esse entendimento. Que Deus te chamou, um dia Ele vai voltar, vamos prestar conta, mas vamos multiplicar tudo aquilo que Deus nos confiou, que essa palavra seja liberada para você. Deus está chamando para você multiplicar. Amém? Ah, mas estamos passando num período de pandemia, há tanto desemprego. Não ande conforme a lei, não ande conforme a visão, não ande conforme a vista, ande conforme a fé. Amém? Conforme esta palavra, quero liberar essa palavra. Chegou um tempo de você crescer e multiplicar. Amém? O Senhor te unge, o Senhor, por meio de Jesus Cristo, já te abençoou. A Bíblia declara, se Ele não poupou seu único filho, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará graciosamente todas as demais coisas, amém? Esses homens receberam para multiplicar. O Senhor está te entregando, não é para você enterrar, o Senhor está te entregando para você multiplicar. Vamos orar no nome de Jesus, vamos ficar de pé também aqui, igreja, em nome de Jesus. Eu sei que é do Espírito Santo essa palavra, amém? Para você entender que o fracasso deste homem aqui não foi apenas enterrar o seu talento, não foi dele ser mau, não foi dele ser negligente, foi dele olhar para o seu Senhor e não saber que o seu Senhor é bom. Se você olhar para Jesus, Ele é bom, você sempre vai ter a bondade dele. Se você olhar para um Jesus que é lindo, você vai ser lindo. Amém? Se você olhar para um Jesus que é manso, você vai ser manso. Você vai ser conforme aquilo que você adora. Então olhe para o autor e o consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Glória a Deus. Olhe para Jesus. Amém? Olhe para o amor dele. Vai dar tudo certo na sua vida. Amém? Você pode declarar, vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Diga assim, Deus já liberou a bênção. Deus já liberou a bênção. Toca assim, meu irmão, fala, vai dar tudo certo. Diga assim, Deus já liberou a bênção. Diga se a bênção está, diga se a bênção está no nome de Jesus. Diga se no nome de Jesus. Vou crescer e multiplicar. Eu sou abençoado por meio de Jesus Cristo. Deus me chamou para eu multiplicar. Amém? Meu Deus é bom e Ele deseja me ver prosperando. Diga se eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Sabe que a palavra prosperar é dar tudo certo. Não pensa só no dinheiro não, é dar tudo certo. É Deus falando, vai dar tudo certo, meu irmão. Amém? Tua vida vai prosperar, porque é o favor de Deus. Você não é salvo por causa do favor de Deus? Então também esse mesmo favor é para você prosperar, é para você avançar. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nós liberamos essa palavra, Senhor, a cada vida, a cada coração que está nos vendo, nos ouvindo, a cada vida que esse vídeo ainda vai ser compartilhado, Pai. Que a Tua bênção, Pai, que a Tua bênção se estenda, Pai. Pai, onde estava a miséria, onde estava o medo, Senhor, onde havia pessoas, Pai, enterrando seus dons, seus talentos, Pai, que a partir de agora,
agora, Senhor, comece uma unção para multiplicar. Senhor, como o Senhor nos revelou, o Senhor é bom, o teu amor dura para sempre, a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, e o Senhor nos abençoa, Senhor, para podermos multiplicar. Que a tua bênção esteja sobre cada vida, que a tua bênção esteja sobre cada casa, que a tua bênção esteja sobre cada família. Nós declaramos, vai dar tudo certo no nome de Jesus, para a glória de Jesus. O Senhor te chamou, o Senhor coloca nas tuas mãos, amém? O Senhor coloca nas tuas mãos talentos, o Senhor coloca nas tuas mãos as ferramentas para você crescer, para você avançar, para você adquirir, amém? Sucesso, tudo para a glória do Senhor. A bênção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o melhor momento agora, de você agir pela fé e declarar assim: Senhor Jesus, eu te confesso como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados, e pela fé eu recebo a salvação, em nome de Jesus, amém. A Jesus toda a honra, toda a glória. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.